As crianças podem subir, viu? Fabrício já distribuiu para os. Meus irmãos, graças a paz, louvado seja Deus por mais um dia. Privilégio de mais uma vez adorar Deus. Temos que se a honra, louvor. Gostaria aos santos, estamos leitura da palavra de Deus, que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo, carta de Paulo aos Filipenses, do verso 27 ao verso de número 30. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 27 ao verso de número 30. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 27 ao verso de número 30. Depois da carta aos Efésios, antes da carta aos Colossenses, temos a carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 1, verso 27 ao verso de número. Diz a palavra do Senhor: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é. Amém, meus irmãos? Senhor, graças te damos e louvamos o teu bendito nome. Ó Deus, rogamos que o teu Espírito Santo, o Espírito que inspirou este texto, o Espírito que usou os autores para escreverem este texto, que o Senhor nos ajude na compreensão deste texto, Senhor. Tu és o mesmo Espírito que ilumina o nosso entendimento para compreendermos a palavra revelada. Ó Espírito de Deus, ilumina o nosso entendimento. Todas estas palavras possam alcançar os nossos corações, né? Nos encorajando, nos despertando, nos firmando, para que juntos possamos lutar pela mesma fé. Ó Senhor, que o teu Espírito nesta noite fale com cada um de nós em particular. Que a tua palavra alcance o mais profundo da nossa alma. São pelos méritos de Cristo que nós oramos. Desde já te agradecemos em nome de Deus. Meus irmãos, o tema que eu gostaria de refletir com vocês nesta noite transmite a seguinte ideia: juntos pela fé evangélica. Juntos pela fé evangélica. Mas esse texto, ele me dá uma tese que eu achei que foi extraordinária. O texto, ele nos convoca à firmeza, à unidade e à ousadia. Essa passagem, ela nos convida à firmeza,
a continuarmos firmes no Senhor. Esta passagem, ela nos convida à unidade, a estarmos juntos em um só espírito, em uma só alma, lutando pela mesma fé, bem como também a nos dar ousadia para continuarmos perseverando, mesmo em meio às perseguições. A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta que a ideia central é contentamento. O tema central desta carta é o contentamento cristão. Isso começa desde o nascedouro dessa igreja. Porque quando nós lemos o capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo estava querendo ir à Ásia para anunciar o evangelho. Mas de repente foi impelido pelo Espírito e direcionado pelo Espírito através de uma visão de um homem na Macedônia dizendo: atravessa a Macedônia e socorre-nos, ajuda-nos. E de repente Paulo agora é direcionado pelo Espírito para anunciar o evangelho na Macedônia, e lá estava uma colônia, uma pequena comunidade cujas características política, social, econômica e religiosa era do grande centro, da grande apoteose da época, que era a cidade de Roma. Por isso que Filipos é uma colônia romana, é uma Roma em miniatura. E até que essa igreja fosse formada, foi necessário que Paulo passasse por algumas experiências dolorosas, das quais o apóstolo Paulo, quando estava em direção à casa de Lídia, mas antes mesmo de chegar à casa de Lídia, a narrativa do capítulo 16 de Atos vai mostrar que ela estava se dirigindo para um lugar de oração, e também era o mesmo lugar em que o apóstolo ia junto com Silas. E de repente o Espírito de Deus abre o coração de Lídia, uma vendedora de púrpura, uma mulher bem requisitada, cheio do poder aquisitivo, uma mulher rica, com muitas propriedades. E de repente o Espírito de Deus abre o coração de Lídia e o evangelho alcança o coração de Lídia. Nesse intervalo, Lídia então convida os apóstolos para que eles fossem até a casa dela. No meio do caminho havia uma mulher com espírito de adivinhação. E ela olhou para Paulo e Silas e disse: esses aí são servos do Senhor Jesus, servem ao Deus Altíssimo, de maneira que agora Paulo expele aquele espírito maligno que possuía a vida daquela mulher. E ela era uma mulher que gerava uma fonte de lucro para Roma. E por causa disso agora Paulo e Silas vão parar onde? Na prisão. Ao chegar na prisão, diz a narrativa do capítulo 16, que Paulo e Silas à meia-noite começaram a orar e a cantar louvores ao Senhor. De maneira que agora, à meia-noite, as portas, as grades que os prendiam começaram a ser abertas por causa de um grande terremoto. E agora à noite, ainda escura, o carcereiro pega uma lanterna, ilumina o ambiente e pergunta: o que faço para ser salvo? E Paulo disse: creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E dali o carcereiro, depois de convertido, disse: agora vamos até a minha casa. E a Bíblia diz que Paulo se dirigiu até a casa do carcereiro, pregou o evangelho para todos da sua casa, todos se converteram, creram no Senhor Jesus e foram batizados. Depois Paulo vai até a casa de Lídia, onde também prega o evangelho, todos creram e foram batizados. A igreja de Filipos está formada. A igreja de Filipos, mesmo dentro de uma colônia romana, está estabelecida. Nós temos agora em Filipos uma igreja. Só que nós não podemos esquecer que Filipos era uma Roma em miniatura. As ideias políticas, sociais, econômicas e religiosas que permeavam aquela pequena colônia eram todas inclinadas ao pensamento de Roma. E é nesta cidade que o evangelho começa a ser pregado.
A igreja está formada, a igreja está crescendo, vidas estão se rendendo. Mas como nós sabemos, irmãos, quando o evangelho começa a ser propagado, quando a igreja começa a crescer, é natural que a perseguição visite. Se não vir de modo ordinário, virá de modo extraordinário. Deus fará isso. Deus fará isso. A igreja agora firmada, estabelecida, possivelmente com Lídia, com a mulher cujo espírito maligno foi expulso, o carcereiro e sua família, Lídia e sua família, a igreja está crescendo, a igreja está sendo estabelecida, a igreja está dando seus passos, mas a igreja tem o seu pastor principal preso. Paulo estava preso quando escreveu a carta aos Filipenses, a partir de uma visita de um homem chamado Epafrodito. Onésimo chega depois nessa história. Epafrodito vai visitar Paulo porque é possível que a igreja estava enfrentando algumas dificuldades. É natural de toda a igreja que está começando a ganhar os seus primeiros passos, começar a ter algumas desavenças, algumas divisões, alguém querendo ser superior ao outro, alguém não querendo obedecer à liderança, alguém não querendo honrar a liderança da igreja local. É muito comum isso numa plantação de igreja. E foi exatamente isso, a causa que levou Epafrodito a visitar Paulo, mesmo doente, mesmo enfermo. Ele saiu da sua cidade e foi visitar Paulo, possivelmente em Roma, onde Paulo estava preso. E chegou lá e abriu o coração para Paulo, contando as dificuldades que a igreja na cidade de Filipos estava enfrentando. De maneira que agora Paulo tem o grande privilégio de escrever a esta igreja próprio punho, para que a igreja pudesse absorver os ensinos que Cristo havia deixado por intermédio dos seus discípulos. E também por meio da revelação que o próprio Paulo recebia. Nós vamos observar logo no capítulo 1, Paulo mostrando que as cadeias que ele estava enfrentando não era para que a igreja viesse retroceder. Muito pelo contrário, era para que a igreja tomasse como exemplo e continuasse pregando o evangelho de Cristo. Pois é possível que Paulo esteja encorajando aqueles irmãos, dizendo que as minhas cadeias não devem ser para vocês motivo de vocês desistirem, muito pelo contrário, que vocês encontrem nas minhas cadeias encorajamento para continuar anunciando o evangelho de Cristo. Paulo deixa bem claro que a sua maior motivação de viver, de não partir e estar com Cristo, que para ele era incomparavelmente melhor. Ele diz: o que eu quero mesmo é estar com vocês, mas o meu maior desejo é partir e estar com Cristo. Isso é incomparavelmente. Paulo diz: olhe, as minhas cadeias, o evangelho de Cristo, nas minhas cadeias tem sido pregado, pois a guarda pretoriana tem ouvido do evangelho de Cristo. Paulo se utiliza daquela oportunidade para pregar o evangelho aos soldados da tropa de elite de Roma. Capítulo 1, Paulo deixa bem claro isso. Quando nós chegamos, irmãos, no verso 27 em diante, mais uma vez com uma palavra de encorajamento, e mostrar àqueles irmãos que eles podem, acima de tudo, estar sendo chamados à firmeza, à unidade e à ousadia. Paulo diz: vivei acima de tudo do modo digno do evangelho. Meus irmãos, observando as palavras de Paulo, verso 27 ao verso de número 30. É possível que as figuras de linguagens que Paulo se utiliza aqui são representações claras de alguém que está numa batalha. Por exemplo, quando Paulo fala no verso de número 27, Paulo diz: estais, pois, firmes. A ideia dessa palavra, estais firmes, é como um soldado que está exatamente plantado em seu posto. Quem já foi militar aqui, serviu ao exército ou ainda serve, coisa dessa natureza, sabe o que é estar posto. Ficar com um fuzil o tempo todo, observando se o arqui-inimigo virá.
está posto. Por isso que Paulo diz: estejam firmes, estejam postos, fiquem ligados, atentos, quando os inimigos vierem. Mas Paulo também usa outra palavra, está relacionado a essa área militar. É o termo lutando. Ainda no verso 27, lá no final, Paulo diz: lutando juntos pela fé evangélica. A ideia de lutar aqui associa-se com a campanha militar. Em batalha ou com a arena, com os gladiadores, lutavam em combate pela vida ou pela morte. Lutando. Mas também Paulo se utiliza de outro termo, que é, verso de número 28, pelos adversários. Os adversários aqui podem ser aqueles tipos de adversários humanos ou demoníacos. Os adversários que nós não conseguimos enxergar com os nossos. Mas Paulo também se utiliza de outro mesmo combate. Verso de número 30, quando ele diz: pois tendes o mesmo combate. Esse tipo de linguagem é uma linguagem exatamente militar. Faz parte daquilo que Paulo estava vivenciando. Paulo estava preso em Roma. Paulo estava dentro de uma cela que podia receber visitas, onde por 24 horas 2 soldados vigiavam Paulo. Paulo vivenciou essa realidade militar. Mas Paulo também era um cidadão romano. Essa pergunta que eu faço nesta noite, para a gente desenvolver o texto, é a seguinte: como devemos viver a fé evangélica? Como, irmãos? Diante disso, nós vamos aprender 3 lições. Em primeiro lugar, testemunhando dessa fé em terras estrangeiras como cidadãos dos céus. Testemunhando dessa fé em terras estrangeiras como cidadãos dos céus. Vamos ver isso no verso 27, a parte A. Como devemos viver a fé evangélica? Em segundo lugar, firmados em um só espírito, uma só alma, lutando pela mesma fé. 27, parte B. Terceiro lugar, como devemos viver a fé evangélica? Devemos viver com ousadia diante da oposição. Verso 28 a 30. Meus irmãos, observe que o apóstolo Paulo, uma maneira de encorajar os crentes, ele não está vendo. Ele apenas ouviu através dos relatos de Epafrodito que a igreja de Filipos estava enfrentando algumas perseguições. E Paulo encontra nesta carta uma maneira de encorajá-los. Paulo começa logo dizendo o seguinte: irmãos, vocês querem saber o modo como vocês devem viver a fé evangélica? Em primeiro lugar, vocês devem testemunhar dessa fé em terras estrangeiras como cidadãos dos céus. Observe, irmãos, verso 27, Paulo diz: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de quem? De Cristo. A palavra aqui, irmãos, vivei, é uma ordem de Paulo. Isso é muito comum nas cartas paulinas, Paulo introduzir algum versículo ou alguma passagem com uma ordem. Paulo está dizendo: vivam. Paulo não está colocando no modo da possibilidade. Se vocês quiserem viver assim, vocês vivam. Não, Paulo está dizendo: vivam dessa forma. Vocês devem viver como Paulo, modo digno do evangelho. Mas observe, irmãos, que Paulo se utiliza de uma palavra muito importante aqui. A palavra grega
politeuste, significa ser cidadão ou agir como cidadão. Quando Paulo diz assim, vivei acima de tudo do modo digno do evangelho de Cristo, Paulo está dizendo que eles devem viver, que eles devem testemunhar da fé em terras estrangeiras como cidadãos dos céus. Paulo escrevia de Roma, centro do Império Romano. Foi o fato de ser um cidadão romano que o conduziu Paulo a essa capital imperial. Filipos, como disse a vocês na introdução, era uma colônia romana, era uma Roma em miniatura. De maneira que os cidadãos jamais esqueciam que eram romanos. Sabe por que não esqueciam? Porque eles falavam o latim, eles usavam vestimentas latinas, davam aos seus magistrados os títulos latinos. Desse modo, Paulo está dizendo, irmãos, aos crentes da cidade de Filipos, que assim como eles valorizavam a cidadania romana, deveriam também valorizar, e ainda mais, a honrada posição que ocupava como cidadão dos céus. Se vocês observarem no capítulo 3, verso de número 20, o apóstolo Paulo, depois de fazer uma excelente abordagem da gloriosa esperança que nós aguardamos, de lá de onde virá o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Paulo diz no capítulo 3, verso de número 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, Paulo estava dizendo o seguinte: vocês devem exercer sua cidadania de modo digno do Evangelho de Cristo. Isso significa, irmãos, conduzi-la em harmonia com responsabilidade que este Evangelho impõe e com as bênçãos que esse Evangelho traz. Paulo estava querendo dizer o seguinte: olhem, vocês são cidadãos romanos, e isso para vocês tem um lugar privilegiado. Mas vocês não podem esquecer de uma coisa: vocês não devem viver apenas como cidadãos romanos, vocês devem viver como alguém que tem uma pátria celestial. Vocês devem viver do modo digno do Evangelho, porque a nossa pátria não é terrena, a nossa pátria é celestial, de onde aguardamos o nosso Salvador, Jesus Cristo. Com isso, irmãos, Paulo está querendo dizer que os crentes de Filipos deviam viver como pessoas convertidas, tanto dentro quanto fora da igreja. Existem pessoas que é muito interessante. Existem pessoas que ela acha que deve testemunhar do evangelho somente na igreja. Somente na igreja. É o mais santo, mais puro, é o mais espiritual. Mas quando sai da igreja parece que existe outro mundo. A ideia de Paulo, e lembre-se da minha introdução, a igreja está crescendo, gente. A igreja está crescendo. Quando Paulo escreve a essa igreja, não são mais Lídia, a mulher que o espírito foi expulso, carcereira e sua família. Não. Nós vamos ver o nome de outros personagens, tais como Evódia e Síntique. Já faziam parte desta igreja. Nós vamos ver que Timóteo também foi enviado para pastorear essa igreja. A igreja está crescendo. E é possível que alguns crentes daquela igreja, mesmo sendo cidadãos romanos, nascidos em Filipos, estavam querendo viver uma dupla cidadania evangelical. Eu sou crente na igreja, mas quando eu saio da igreja, eu sou um cidadão romano, eu não tenho nada a ver com a igreja. Não é bem isso. Viver de modo digno do evangelho é testemunharmos da nossa fé em terras estrangeiras como cidadão dos céus. Certo pensador disse: a vida do cristão é o quinto evangelho, a página da Bíblia que o povo mais lê. Repito, a vida do cristão, a nossa vida, é o quinto evangelho. É a página da Bíblia que o povo mais lê.
Quero dizer com isso é que a nossa vida tem sido lida pelos que estão lá fora. Então não existe essa dualidade de vida. Sermos crentes na igreja, mas quando acabou o culto, vamos viver como ímpios. Não, não podemos. Não existe essa dupla cidadania em nós. Somos de Carpina, mas devemos viver em Carpina como cidadãos dos céus. Devemos testemunhar do reino de Cristo aqui na terra. Ele não confiou essa missão aos anjos. Ele não confiou essa missão às pedras. Ele confiou a nós. E disse aos seus discípulos: vós sois sal da terra e luz do mundo. Viver de modo digno do evangelho, viver a fé evangélica, é testemunhar dessa fé em terras estrangeiras, como cidadão dos céus, irmãos. Devemos dar testemunho do evangelho que Cristo confiou a nós, do evangelho que habita em nós. Mas a pergunta que quer calar: o que é o evangelho? O evangelho é a vocalização de Deus. É o relato ou a história que nos conta o que Deus fez para salvar os pecadores. O evangelho é o relato ou a história que nos conta o que Deus fez para salvar os pecadores. Portanto, ele é o evangelho, ou a mensagem das boas notícias. É interessante que havia um representante em Roma, e quando o imperador estava chegando e havia vencido uma batalha, este homem anunciava, ele era o comunicador. Ele dizia: o imperador venceu, ele está vindo aí. O imperador venceu, ele está vindo. Eu trago boas notícias para vocês. Evangelho significa boas notícias. Quando Paulo diz: vivam de modo digno do evangelho, Paulo está dizendo: vivam de modo digno das boas notícias. Nós somos esses porta-vozes de Deus. Nós é quem anunciamos: o rei está voltando, ele está vindo, ele não tardará, ele voltará. Aquele que prometeu, ele não falha, logo ele virá. E ele disse: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Meus irmãos, este evangelho, disse Paulo, é o poder de Deus. O evangelho é as boas novas da salvação que Deus endereça a um mundo perdido no pecado. O que é mais proeminente nessas notícias não é o que devemos fazer, mas o que Deus fez em nós em Cristo. Deus nos salvou em Cristo. Esta é a melhor notícia. Você quer ouvir a melhor notícia de hoje? Deus nos salvou em Cristo. Isso é evangelho. Isso é a boa notícia. Tanta gente, eu fico revoltado. Os crentes vão lá, compram o jornal para ver o horóscopo. Virgem. Ixi. É para aqui. Vê, benção. Sagitário. Hoje não está bem, não. Nós recebemos a melhor notícia. Deus nos salvou em Cristo. Deus nos inseriu na história dele, a história da redenção. Não fomos nós quem inserimos Deus em nossa história, foi ele quem nos inseriu na história dele. E não existe notícia melhor que esta. Deus nos salvou em Cristo. Vamos de modo digno do evangelho, irmãos. Como devemos viver a fé evangélica? Não somente testemunhando em terras estrangeiras,
por meio do evangelho que nos foi confiado. A história, a boa notícia que nos alcançou. Mas acima de tudo, firmados, essa é a segunda verdade, em um só espírito, uma só alma, lutando pela mesma fé. Esta é a parte B do verso 27, quando Paulo vai dizer o seguinte: para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis o quê? Firmes. Em um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Observe que o termo Evangelion aparece aqui no verso 27. Modo digno do evangelho, lutando juntos pela fé evangélica. O autor quer chamar nossa atenção com isso. A igreja de Filipos estava sendo atacada, uma área vital e central da igreja, a unidade da igreja. Se vocês observarem no capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 4, é necessário que Paulo exortasse a igreja, porque a igreja de Filipos, alguns irmãos estavam trabalhando para a sua autopromoção. Alguns irmãos estavam trabalhando para promover a sua própria pessoa. Estavam querendo se destacar, de maneira que tudo que fazia não era para Deus, mas era para o seu próprio nome, para o seu próprio orgulho. Paulo, então, no capítulo 2, do verso de número 1 ao verso de número 4, ele exorta a igreja. E diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo diz: olha, irmãos, que é isso? Como é que vocês estão agindo dessa forma? Vocês devem estar unidos em uma só comunhão, na alegria, na mesma maneira de pensar, com o mesmo amor, unido da mesma alma e com o mesmo sentimento. Ninguém pode considerar-se superior ao outro. Que é isso? Observe e veja que o seu irmão ele deve ser superior a você. Não você é superior a ele. Isso é orgulho, isso é soberba. Então a igreja estava enfrentando esse tipo de coisa. Mas não somente aqui. Quando nós chegamos, por exemplo, no capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 3, estava havendo desentendimento de Evódia e Sintique. Duas irmãs amadas, mas que não estavam se encaixando muito bem. De maneira que é necessário Paulo exortá-las. Os membros estavam fazendo a obra de Deus, mas estavam divididos. Paulo os exorta a estarem firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Sem levar, não podemos esquecer, irmãos, que a igreja enfrentava perseguição por meio dos que não pensavam do mesmo modo que os crentes de Filipos. Essa igreja não estava enfrentando somente uma perseguição interna, problemas internos, mas também externos, por causa dos falsos mestres que estavam inseridos no meio da igreja. Capítulo 3, Paulo vai falar sobre eles. A partir do verso 2, acautelai os cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos dos falsos circuncisos. Esses, de acordo com o verso 18 em diante, Paulo vai dizer, eles só pensam na barriga deles. O Deus deles
é o ventre. Acautelai-vos deles. Não se envolvam com esses. Mas observe, irmãos, que a unidade da igreja ela deve ser expressa em várias áreas. E Paulo deixa isso bem claro aqui. Verso 27. Primeiro, essa unidade deve ser a unidade de coração e mente. Paulo está dizendo, e isso fala das afeições, do modo como nos sentimos diante das pessoas e reagimos a elas. Isso fala acerca das coisas que realmente são importantes para nós. Por isso que Paulo está dizendo, estejam firmados em um só espírito, em uma só alma. A ideia de alma aqui, essa ideia de mente e coração. Em um só espírito, há comentaristas que dizem que o espírito aqui é o Espírito de Deus. Pois é o mesmo Espírito que nos convence dos nossos pecados. É o mesmo Espírito que nos elege e nos insere no corpo de Cristo. Mas não somente unidos em afeições, em amor, na mente, mas unidos também no trabalho. Devemos, outros sim, lutar juntos pela fé evangélica. Isso aqui, meus irmãos, leva a igreja não a um amontoado de gente vivendo num parque de diversão, mas a um grupo de atletas trabalhando juntos pelo mesmo objetivo. Paulo diz que os crentes devem trabalhar como atletas de um time, todos com a mente focada no mesmo alvo. Qual é o mesmo alvo? O avanço do evangelho. Focados, juntos, com o mesmo objetivo. Observe, irmãos, que Paulo, depois de falar que os crentes devem viver de modo digno do evangelho, ele está dizendo, agora vocês devem estarem unidos, com o mesmo objetivo, com o mesmo foco. Você já jogou num time de futebol? Foi terrível. Aquele foi o pior jogo da minha vida. Eu já não jogo bem, irmãos. Eu já não jogava bem. Eu acho que agora eu estou melhor. Nosso time estava perdendo. Era um campeonato do Projeto Cidadão. Eu só ia porque dava cachorro quente e Coca-Cola, eu confesso. Mas o time estava perdendo. Nós já estávamos apanhando de 5-0. É natural, quando um time está perdendo de 5-0, o que é que acontece? O time desanima. Os meninos já estavam revoltados, já tirava a camisa e jogava e saía do jogo. E o outro que ia reclamar com esse. Aí começava a confusão. Sabe o que é que acontecia? Perdia de todo jeito. Porque nós perdíamos o foco, o objetivo. Perdendo ou ganhando, devemos manter o foco. Enfrentando perseguições ou não, devemos manter o foco. Desanimados ou contentes, devemos manter o foco. O nosso alvo é Cristo. O nosso foco é o Evangelho de Cristo. O nosso alvo supremo é a glória de Cristo. Não importa como nós estamos caminhando. Se a igreja está livre de perseguições ou se a igreja está enfrentando perseguições, a igreja deve caminhar com o mesmo objetivo. O foco continua e continuará sendo o Evangelho de Cristo. Por isso que o meu tema nesta noite é esse, juntos pela fé evangélica. Nós não podemos retroceder. Nós não podemos desistir. Devemos encorajar uns aos outros. Mesmo perdendo, devemos estar unidos na fé. A igreja precisa ter um campo harmônico doutrinário. Precisamos lutar não por modismo, doutrinas de homens, mas pela fé evangélica. Fora da verdade de Cristo, não há unidade. A igreja é mais do que a vida particular de cada um dos seus membros. A igreja é uma equipe, é um time que precisa trabalhar unido. Contudo, meus irmãos,
Não basta aos membros da igreja estarem juntos. Eles precisam ter confiança e não viver assustado diante do sofrimento. Sabe o que nos encoraja a chegar aqui? As provações dos outros. Somos motivados por isso. Graças a Deus que no Brasil nós temos essa liberdade. Continuarmos ainda, por um pouco de tempo, acredito eu, anunciar o evangelho. Porque se em um estado o juiz determina e a professora da escola não pode dizer Deus te abençoe, imagine do que nos espera daqui para frente. O que nós devemos aguardar daqui para frente. Por isso que eu estou dizendo, aproveitemos este tempo. Estejamos unidos, focados em um só objetivo, em um só propósito. Muitos cristãos fraquejam, entregam as armas e fogem do combate, principalmente na hora da tribulação. É muito comum isso. Outros se distanciam não da obra, mas dos irmãos e rompem a comunhão. Paulo os exorta a estarem juntos e firmes, lutando pela fé evangélica. Nosso alvo é um só, irmãos, aqui. Nosso objetivo é um só. É a fé evangélica. É o evangelho de Cristo. As boas novas de salvação. Pergunto, como devemos viver a fé? Não somente testemunhando como estrangeiros em terra estranha. Não somente, irmãos, unidos em um só espírito, uma só alma, em uma só fé, mas também devemos viver com ousadia diante da oposição. A igreja de Filipos estava enfrentando ameaças internas e externas, como eu falei para vocês. Havia um problema de quebra de que ameaçava destituir aquela igreja. Paulo os exorta a trabalharem unidos e também a enfrentarem os adversários sem temor, sabendo que o padecimento por Cristo é uma graça de Deus, é uma dádiva de Deus. Veja o verso 29. Porque vos foi concedida a graça de padecer de por quem? Cristo. Uma graça especial para padecer por Cristo. Pois até mesmo a perseguição à igreja, ela vem da parte de Deus. É bem verdade que somente pela fé, e vem pela graça, pode o sofrimento ser considerado um privilégio. É interessante como essa carta ela tem este caráter de destacar que mesmo o crente sofrendo na carne, no corpo, sofrendo perseguições externas, ele ainda encontra em Cristo motivos para continuar sorrindo, alegre e contente. Por isso que o tema central desta carta é esse, o contentamento cristão. E no capítulo 4, a partir do verso de número 10 ao verso de número 13, Paulo deixa isso bem claro. Resumindo as palavras de Paulo, parafraseando as palavras de Paulo, no verso de número 10 do capítulo 4, Paulo diz: meus irmãos, eu estou feliz no Senhor, porque mais uma vez vocês renovaram sobre mim o vosso cuidado. Não que antes vocês não tinham oportunidade de fazer isso, mas este foi o tempo oportuno. E eu me alegro no Senhor, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, quanto ser honrado, quanto a padecer necessidade ou ter em abundância. Tudo isso aprendi a viver com. Tudo posso naquele que me capacita. A ideia de Paulo é mostrar que o nosso contentamento em Cristo, mesmo diante das pressões, é ultra circunstancial. O nosso contentamento em Cristo, irmãos, não depende das circunstâncias.
Não depende do modo como nós estamos vivendo. Porque o nosso contentamento em Cristo não está relacionado ao que temos, mas ao que Cristo é para nós. Cristo é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o real motivo da nossa alegria. Eu não sei se vocês lembram daquele hino. Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz. Com Jesus na condução, tudo é muito bom. Por quê? Jesus é alegria, euforia, companhia, todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Exatamente isso que Paulo quer dizer. Meus irmãos, que em nada estáis intimidado pelos adversários. Interessante que a palavra que Paulo se utiliza aqui, em nada estáis intimidados, esse verbo é muito expressivo, porque sugere uma multidão de cavalos correndo assustados. Vocês já viram um cavalo correndo assustado? Não? Deixa eu contar uma experiência. Eu tinha um cavalo. O nome dele era Preferido. Bonitinho, rapaz. Bem gordinho, baixinho. Eu tinha acabado de comprar Preferido e fazia uma semana que eu estava testando Preferido. E eu fui até a feira de cavalo com Preferido. Quando eu volto, quem conhece o bairro de Afogados, ao lado da estação de Afogados tem um pontilhão onde o metrô passa. Entre a estação de Afogados e a estação Ipiranga. Nesse intervalo, um ônibus parou mesmo na minha frente, debaixo do pontilhão onde passava o metrô. E eu com o Preferido, sentadinho de boinha, com um travesseiro sentado em cima. Quando o metrô se assustou. Eu numa carreira desembestada, e eu tentando parar Preferido, e eu sem conseguir parar. Botei as pernas dentro das pernas de Preferido e puxava a guia, e nada, e nada, e nada. Ia, e Preferido não me ouvia. Intimidado com o barulho, com medo. A linguagem de Paulo é exatamente essa. Paulo diz, não estejais em nada intimidados pelos adversários. Não tenham medo deles. Não tenham medo, não corram assustados. Avancem, avancem, vão para cima deles. Porque o que para eles é prova de perdição, é para vós outros, sabe de quê? Motivos de salvação. E isto da parte de Deus. A ideia de Paulo aqui é muito interessante no verso 28. Porque Paulo está dizendo, não tenham medo. Não se privem desta perseguição. Não andem assustados, não fujam. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Não fiquem assustados. Mas quando os nossos adversários acharem que estão nos destruindo, muito pelo contrário, estamos sendo vitoriosos por causa da graça de Deus. Meus irmãos, Paulo tem certeza de que seus inimigos não explodirão em desordem. Foi a pressão da perseguição. Paulo diz ainda à igreja que, embora separados geograficamente, eles estão alistados para a mesma batalha. Verso de número 30. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim. E ainda agora, vocês estão ouvindo que é o meu. Em outras palavras, Paulo está dizendo, a luta de vocês é minha. A minha luta é a luta de vocês. Estamos juntos no mesmo combate. Meus irmãos, certo pensador diz que os planos de Deus incluem o sofrimento das igrejas. Isto que a natureza da vocação cristã tem o seu modelo, Cristo Jesus. Aquele que padeceu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia.
A vida da igreja deriva daquele que exemplificou o padrão do morrer para viver. Por isso que nós devemos ser ousados diante das perseguições. Não podemos jamais retroceder, porque Cristo, que é o nosso padrão, nosso modelo, não desistiu. Paulo, autor desta carta, mas na frente ele vai dizer aos crentes, dizendo: sedes meus imitadores, assim também como eu sou de Cristo. Ele disse aos coríntios isso. E aqui ele diz exatamente a mesma ideia, para que a igreja pudesse imitar o seu sofrimento. No capítulo 3, verso 17, irmãos, sedes imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Como, irmãos, a fé evangélica com ousadia diante da perseguição. Tal sofrimento para nós é uma bênção, é um privilégio gracioso vindo da parte. Sabe por quê? Porque diante do sofrimento, a alma do crente fica mais próxima de Cristo. Isso é notório. Diante das provações, nos aproximamos mais do Senhor. Diante das provações, diante do sofrimento, nós começamos a entender de uma profundidade, com uma profundidade maior, o quanto Cristo sofreu por nós. Por isso que quando estamos passando por provações, nós vamos ganhando a identidade de Cristo. Por isso que o verdadeiro ele nunca vai ser pregado numa igreja pentecostal. Porque para eles sofrimento é sinônimo de fracasso. Para nós que pregamos o genuíno evangelho, é sinônimo de triunfo. Quanto mais sofrimento, mais triunfamos, porque estamos mais próximos de Cristo. Estamos mais parecidos com Cristo, aquele que é o nosso Senhor. O sofrimento gera a segurança da salvação, a convicção de que o Espírito de glória, o Espírito de Deus, repousa sobre o sofredor. João falou sobre isso no capítulo 15 do seu Evangelho. Estamos mais parecidos com Cristo. Isso gera em nós a esperança da nossa salvação. O sofrimento será e trará consigo no ouvir as grandes bênçãos dos céus. Isso que o sofrimento é para nós, motivo de grande gozo e alegria, porque receberemos do Senhor o galardão. O sofrimento é com frequência um meio de ganhar os descrentes para Cristo, também encorajar os irmãos na fé. Quando sofremos, testemunhamos. Não sei se vocês lembram da conversão do nosso missionário, fundador das igrejas evangélicas congregacionais no Brasil, Robert Reid Calley. Calley, em sua infância, crente, seu padrasto, homem crente, sua mãe, uma mulher crente. Mas até que Calley, quando foi estudar medicina, se desviou. E ao se desviar, Calley agora começa a atender. Uns dizem que a primeira formação de Calley não foi diretamente em medicina, mas em farmácia. Calley começava a atender. De repente, Calley foi visitar uma senhora já velhinha, seus últimos dias, e disse assim: Dr. Calley, pegue aquele pedaço de pão duro, cansada de guerra, experimentando os últimos dias. Calley disse: minha senhora, diante dessa situação, a senhora encontra a fé e certeza para enfrentar o sofrimento de uma vida. Para Calley disse: está no livro. Está no livro. Calley disse: que livro? A Bíblia. Pegue a Bíblia. Está no livro. Sofrimento. Nosso sofrimento serve de testemunho. São de hoje. Isso
Para nós, o padecimento é motivo de grande gozo e alegria. E Cristo será glorificado em nosso sofrimento, em nossas perseguições. Fala e sai dali, são sendo uma mulher profunda, sem nada, mas ainda assim continua. Meus irmãos, pode acabar tudo na sua vida, mas não perca a esperança. Não perca a esperança no livro. Não perca a esperança no livro. Esse é o nosso manual de regra, fé. Que o Senhor nos ajude diante do sofrimento. Que o Senhor nos dê ousadia para enfrentarmos as perseguições na certeza de que em todos os momentos Ele estará. Para os ímpios, ato de triunfo, de vitória. Para nós, de gol. Porque estamos padecendo por meio da graça do Senhor Jesus. Mas o que é que nós podemos levar para casa nesta noite? A primeira lição que eu gostaria de trazer para nossas vidas é que devemos viver de modo digno do Evangelho. O Senhor nos chamou para sermos suas testemunhas. E nós não podemos viver uma dualidade de vida. Somos cidadãos carpinenses, mas não esqueçamos, somos cidadãos dos céus. Nós temos um reino para representar. Nós somos chamados pelo Senhor para sermos suas testemunhas neste mundo caído. E nós não podemos viver uma dualidade de vida cristã, crentes na igreja, mas quando saímos da igreja vivemos outra vida. Não podemos. Cristo não nos chamou pela metade. Ele nos chamou por completo. Ele nos quer por completo. E devemos testemunhá-lo por completo. Mesmo como cidadão dos céus. Estrangeiros. Este mundo não é nosso, ele não nos pertence. Nós estamos aqui como peregrinos. Está passando. Nosso Senhor está voltando e logo nos chamará. Ele nos deixou aqui com uma missão: testemunhar da fé evangélica em terra estrangeira. Mas há uma outra lição importante para nossas vidas nesta noite. Que nós possamos viver unidos em um só espírito, uma só alma, em um só objetivo. Fazer com que o Evangelho de Cristo seja proclamado, anunciado. Esse é o objetivo. Um dos. Pois o foco principal da igreja é a adoração a Deus. O segundo é anunciar o seu Evangelho. Nosso foco seja sempre esse, irmãos. Cada adoração, que em cada ajuntamento possamos anunciar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Firmados em um só propósito. Ainda que a primeira igreja evangélica congregacional esteja dividida em seus departamentos de UAEC, MEC, BAC, União de Homens, União dos Adolescentes, Departamento Infantil, Departamento de Patrimônio. Mas nos lembremos de uma coisa: devemos estar unidos em um só espírito, uma só alma, uma só fé. Nosso foco é o mesmo. Nosso objetivo deve ser o mesmo. E as nossas divisões, departamentos, não venham a ser motivos de tropeço para que o evangelho seja pregado. Porque quando a igreja ela não sabe se dividir bem em seus departamentos, isso traz mais confusão do que benefício. Guarde o Senhor os nossos corações desses males, irmãos. Porque é muito comum. O departamento vai se apresentar, ninguém vem. Outros não participam. Quando é as mulheres, os homens não estão nem aí. Quando são as mulheres, os homens não estão nem aí. Quando são os homens, as mulheres não estão nem aí.
Aniversário da UA, que os homens não vêm porque é só para as mulheres. Aniversário dos homens, as mulheres não vêm porque é só para os homens. Aniversário dos jovens, não, ninguém vai não, os adultos vai não, é só para os jovens. Não, gente. Não existe essa ideia no reino. Você não vai ver essa divisão na igreja primitiva. Nós fazemos isso para melhor administrarmos os trabalhos. Você não vai encontrar departamento de homens, de mulheres, infantil na igreja primitiva. E muito menos no Antigo Testamento. Porque o foco era um só. O evangelho de Cristo, a proclamação do evangelho. Por isso que precisamos ter maturidade. A igreja precisa ter maturidade quando ela está subdividida em departamentos. Porque isso pode subdividir o corpo de Cristo. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Aniversário do coral, vou não, porque eu não faço parte do coral. Aniversário da consagração, vou não, porque eu não sou da consagração. Não existe isso. Devemos estar focados num só objetivo. Reino de Deus. A glória de Cristo. A promoção do evangelho. Guardemos os nossos corações. Pelo amor de Deus. Em terceiro lugar, irmãos, maneira prática, não fuja diante das perseguições, assustado, cavalo por causa dos barulhos. Escorramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhemos para Cristo, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o padrão de sofrimento e vale a pena para nós padecer por Cristo, pela causa de Cristo. Porque Ele fez tudo por nós. Ele nos inseriu na sua história. Por isso que para nós, como disse Paulo, er é lucro. Paulo tinha ciência. E o crente, quando sofre, ele sofre para a glória de Deus, para o louvor de Deus. O evangelho está sendo. Não tema as perseguições. Não se assuste diante das pressões. Mas descanse na soberania de Deus. Ele está no controle da sua vida. Certo, jovem? Ingressou na carreira como missionário. E a sua primeira missão, entre uma tribo de canibais, tribo muito perversa. Jogaram ele no meio daquela tribo, ele disse, e agora, Senhor, eu inventei de ser missionário e vou morrer aqui agora no meio dessa tribo. De repente, o chefe da tribo disse, vá lá, traga um pedaço da carne daquele missionário. Tá? Daram uma parte do corpo do missionário. Levaram para o chefe. Ele disse, não, essa foi a pior carne que eu comi na minha vida. Solta esse homem. Soltaram. E disse, Senhor, obrigado por aquele acidente que eu tive. Pela perna mecânica que o Senhor me deu. Eu não sabia que ela seria tão neste momento. Cortaram um pedaço da perna da uma borracha da perna do missionário. Deus tem os seus meios. Ele nunca nos coloca numa provação e vai nos abandonar. A graça dele sempre nos assistirá. Por isso que devemos ser ousados diante do sofrimento. Não volte assustado, mas enfrente. Porque o Senhor está conosco. Ele não somente nos deu a graça de crermos em Cristo, mas a graça de padecermos por Ele. Amém, irmãos? Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por esta palavra, e depois nós daremos alguns avisos. Vamos estar orando também por alguns aniversariantes. Pede para descer, diácono Josias, o nosso irmão Gabriel
Flávia não veio, Marina não. Laura está aí. Nós vamos orar por Laura, nós vamos orar por Gabriel. Senhor, graças te damos por tua palavra. Obrigado, Senhor, por tua graça bendita, teu amor. Obrigado, Senhor, pelo teu encorajamento. Nos ajuda a vivermos de modo digno do Evangelho, mesmo em terras estrangeiras, que possamos testemunhar do teu. O Senhor nos chamou para sermos testemunhas vivas. Nos ajuda, Senhor, que possamos andar em santidade, que a piedade cristã não seja apenas um discurso em nossos lábios, mas uma realidade vivida e experimentada todos os dias. Rogamos que o teu Espírito Santo nos ajude a andarmos no temor e tremor diante do Senhor. Continua nos encorajando, mesmo diante das grandes lutas que temos certeza que sobrevirá contra a tua igreja. Mas que o Senhor continue nos encorajando, Senhor. Pois afinal de contas o Senhor padeceu, morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo. E nós cremos nisso. E o Senhor voltará para nos buscar. Que o Senhor continue nos ajudando, nos dando a graça de vida para enfrentarmos os sofrimentos do tempo presente. Sabemos da gloriosa esperança, como disse Paulo escrevendo aos Romanos, que até a terra aguarda gemendo pelo grande dia da redenção. Que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus. Vamos orar por Laura. Cadê Gabriel?